Muito bem, Luca, continua acompanhando aqui com a gente. A gente vai até a 1h da tarde transmitindo o funeral da rainha. E a gente vai ter também, neste dia especial, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas e também o jornalista Luiz Kawaguchi, que tem experiência já em coberturas internacionais. Kawaguchi, você está já com a gente. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Conta pra gente como você está vendo essa cerimônia que acontece aí desde muito cedo hoje, esses dias todos também você deve ter acompanhado. O que você pode trazer de informação? Foram 11 dias aí de cerimônia, né? E o funeral que acontece nesse momento. Exatamente, não se via um funeral de Estado dessa magnitude desde a morte do primeiro-ministro Winston Churchill, que ele morreu em 65, ele morreu exercendo o cargo de primeiro-ministro, então ele teve direito a um funeral de Estado. O que a gente viu foi, desde dessas horas atrás, aqui foi exatamente algo tão grandioso quanto isso, talvez até mais grandioso do que o funeral de Winston Churchill, repleto de simbolismos, como nós acabamos de falar agora há pouco. Você teve aquela carruagem, por exemplo, que foi usada para levar o corpo da Rainha Elizabeth II de Westminster Hall para a abadia de Westminster, não era visto desde há muitos anos, pelo menos aí 40 anos atrás não se via essa carruagem, que ela só é usada em ritos cerimoniais dessa natureza. Tinha todos os gaiteiros aí, eram praticamente um exército de gaiteiros, a gente viu mais de 3.000 militares participando dessa cerimônia. Então, a gente não podia esperar também menos do que isso para celebração, para a honra, né, a cerimônia em respeito à morte da Rainha Elizabeth II. E o que marcou também muito foi durante a cerimônia dentro de Westminster, de como ela foi totalmente dedicada à memória da rainha, na medida em que fez uma homenagem ao senso de dever da Rainha Elizabeth II. A gente lembra que ela reinou por 70 anos e ela foi um exemplo de monarquia constitucional, ou seja, alguém que tinha até poder para intervir em assuntos de governo. Ela tinha esse poder, mas ela quase nunca exerceu, ela só interferiu em assuntos de governo em 2 ocasiões, quando ela teve que apontar primeiros ministros, um depois da crise de Suez, quando a Inglaterra, quando a Grã-Bretanha e a França, mais Israel, invadiram o Egito por conta do canal de Suez. Depois o primeiro-ministro caiu e o partido não conseguia mais entrar em acordo para eleger um primeiro-ministro. Então, ela apontou o primeiro-ministro Macmillan, porque, de fato, pela primeira vez naquela ocasião, se meteu em assuntos de governo e não de Estado. Mas foi uma monarquia muito sóbria, exatamente por isso, que ela tinha poder, ela podia dissolver parlamento, ela podia apontar primeiros ministros e ela sempre se manteve neutra. E eu acho que esse legado, além do legado de senso de dever, ela abdicou de diversas coisas também, não era uma vida fácil. As pessoas podem contra-argumentar, mas era uma monarca, todo mundo fazia as coisas para ela. Sim, mas ela também teve que abdicar de muitas coisas, e essa questão do senso de dever foi muito importante durante toda a vida dela, e isso foi marcado, isso foi lembrado na cerimônia de Westminster, da abadia de Westminster. Muito bem, Kawaguchi, continua acompanhando o funeral com a gente, e a gente já tem a presença aqui do professor Marcos Vinícius de Freitas, especialista e professor de Relações Internacionais, que também acompanha este funeral aqui com a gente e traz as suas informações. Muito bem-vindo, professor. Bom dia para o senhor. Um bom dia para você, para os ouvintes, um dia histórico. E é um prazer estar com você, Cláudia, nesse dia que é triste pelo falecimento de Sua Majestade Britânica, mas também um momento de renovação, não é, da própria chefia de Estado britânica com o seu povo. Então, é um dia histórico e é um prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso em recebê-lo, professor. Professor, a Rainha Elizabeth II era muito popular, né? Muito querida
por muita gente. Ela era aprovada por cerca de 75% dos britânicos, ou até mais que isso, né? E apesar das críticas ao passado imperialista, aí, a gente pode dizer que a rainha era até maior, talvez, do que a coroa britânica. Sim, porque o que você vê, Cláudia, é que ela foi também, nós estamos falando aí do reinado do príncipe Charles, ou do rei Charles, ou Carlos III, né, se nós usarmos aí o aportuguesamento do nome, mas se você olhar, ela foi uma rainha de transição, não é? Ela tinha uma conexão com o século XIX, seus avós eram do século XIX, seu pai nasceu no século XIX, ela viveu o seu reinado, a grande parte dele, no século XX e também chegou ao século XXI. E preparou esta monarquia nesta transição entre séculos, para que, de alguma forma, esta monarquia permanecesse relevante e encontrasse nela a figura fundamental para o exercício deste poder simbólico que as monarquias constitucionais têm. Então, você observa, né? Eu sempre comento isso, que no Brasil a gente chamava isso de poder moderador, mas o monarca tem este poder simbólico com o qual ele consegue manter aquilo que é muito difícil nos regimes republicanos, esta harmonia entre os poderes. Você vê que a gente muitas vezes vê problemas de um poder exercendo aí ou ultrapassando aquilo que seria a sua função constitucional. Então, a gente vê que os poderes, eles são independentes, mas harmônicos nas repúblicas, quase nunca tem sido assim. E o que a gente nota também, Mônica, Carla, o que a gente nota também nessa história toda é que mesmo nos Estados Unidos, quando não funciona, a gente chama de freios e contrapesos. Então, este poder simbólico, este poder que o monarca exerce, consegue aí fazer com que a situação fique mais estável. Então, ela teve este carisma, exerceu este carisma, não tanto por aquilo que ela falou, mas por aquilo que ela representou. Não podemos esquecer que a rainha nunca deu uma entrevista, não é? Nós tínhamos aqui um trecho ali da voz dela, mas o silêncio estratégico foi o que se transformou aí no seu maior carisma. E é isso que também se espera do príncipe Charles, agora rei Charles III. Muito bem, a gente está acompanhando aí neste momento o funeral da Rainha Elizabeth II. Temos a presença do Luca Bassani, que está lá em Londres, o Luiz Kawaguchi também que acompanha, especialista aí nessas coberturas internacionais, também acompanha esse momento e nos traz todas as informações. O professor Marcos Vinícius, que está aqui com a gente no estúdio, dando todas as suas explicações de um professor que entende muito bem desse protocolo todo, né? Então, a gente relembra agora, a gente estava com imagens ao vivo, agora há pouco, que o caixão foi, as imagens que você acompanha aí neste momento, com um carro fúnebre, lembrando que o caixão foi transferido agora de manhã, enquanto Londres enfrentava... Está um tempo bom aí, né? A gente está acompanhando, está todo Enquanto Londres enfrentava aí a ameaça de bombardeios e, mais recentemente, a rainha se tornou permanente. Bom, o castelo aí continuamente habitado por 40 monarcas ao longo dos seus quase 1000 anos, teve um significado especial para a rainha ao longo de sua vida. Quando adolescente, ela foi enviada para o castelo durante os anos de guerra, enquanto Londres enfrentava a ameaça de bombardeios e, mais recentemente, ela o tornou seu lar permanente durante a pandemia. Espera-se aí que o carro funerário chegue para uma procissão a pé pela Long Walk do Castelo de Windsor, logo após as 11 horas da manhã, daqui a pouquinho. Essa avenida aí de 5 quilômetros é alinhada com membros das Forças Armadas. Os membros do público também terão acesso à longa caminhada para assistir à passagem da procissão. Espera-se que o rei e os membros seniores da família real se juntem ao cortejo no Castelo de Windsor às 11h40 da manhã. O professor estava falando há pouco sobre a popularidade da rainha, né? Lembrando que a rainha era conhecida pela sua neutralidade política também, né, professor? A gente já falou sobre esse assunto. O que se pode esperar agora desse reinado do rei Charles III nesse sentido? Bem, ele foi muito ativo sempre na questão ambiental.
Então, talvez ele tenha aí alguns cacoetes na questão ambiental, justamente pelo fato de que sempre foi um assunto que lhe era muito caro ao coração e que ele começou a falar muito antes de nós falarmos aí com relação à sustentabilidade, à mudança climática, os assuntos que fazem parte da pauta ambiental atualmente. Então, o Príncipe Charles tinha essa dedicação, além de um trust que ele tem conduzido aí há muitos anos, que tem tido um papel muito importante no estímulo às ciências, ao estímulo a uma série de atividades dentro do Reino Unido. E ele é patrono aí de várias instituições. Ele já disse, Cláudia, que nesse processo todo, muito daquilo que ele podia fazer como príncipe, ele entende que agora, sendo monarca, não poderá fazer da mesma forma. Justamente para que ele tenha esta neutralidade que você mencionou. Porque aqui a gente não pode esquecer de um fator importante. Embora não seja eleito, não é? Embora a gente veja aí que o monarca não é eleito, nasce dentro de uma família, nós achamos que essa família está cheia de privilégios porque mora dentro de palácios e tem aí algumas rendas que recebe do governo, mas não podemos esquecer que ele tem que passar por um processo constante de legitimação. Ele não tem o ciclo eleitoral de 4 em 4 anos para definir se continua ou não no governo, mas ele precisa sempre do apoio da totalidade da opinião pública. Obviamente haverá aí uma quantidade da população, 20%, 25%, que não gosta do regime, que é contrário a isso e que acredita que o regime republicano seja, de alguma forma, melhor nesse sentido. Mas o fato é que, quando você vê, num pleito eleitoral, o presidente da República, aquele cidadão que é eleito, ele é representante de uma parte da população, né? 50% mais 55%, ele nunca representa a unanimidade da população. E é por essa razão que os regimes monárquicos enfatizam muito essa questão do chefe de Estado ser um soberano que está acima dessa disputa partidária. E para estar acima da disputa partidária, ele não pode ter a manifestação de preferência. Até porque os governos se alternam. Então, você vai ter governos conservadores e governos trabalhistas. Então, por essa razão que a gente espera que o chefe de Estado se mantenha neutro. Obviamente que há aí algumas situações em que ele pode ter algum assunto que lhe é pessoal. Eu me lembro sempre de uma história que aconteceu com o rei belga, que era contrário à questão do aborto e que, quando o parlamento aprovou, ele pediu a renúncia para não assinar a lei, e aí foi convocado uma regência nesse processo todo para que se assinasse a lei, que o regente assinasse, e depois ele foi restituído ao poder justamente por uma oposição pessoal. Mas aquilo que o parlamento determina, geralmente é aquilo que ele vai cumprir, embora as convicções pessoais possam aí ser colocadas de lado para que nunca perca esta representatividade e esta neutralidade. Bom, a gente acompanha aí ao vivo imagens neste momento do cortejo com o corpo da Rainha Elizabeth II. Lembrando que vários presidentes, chefes de Estado foram convidados para esse momento, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que foi recebido pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham. O encontro fez parte do cronograma do funeral da Rainha Elizabeth II, que se encerra hoje com a presença de mais de 100 representantes de governo do mundo todo. Logo depois, Jair Bolsonaro fez um discurso no prédio da Embaixada Brasileira. O presidente repetiu slogans de campanha a um grupo de apoiadores e garantiu que vencerá no primeiro turno. Quem acompanhou todos os momentos em Londres, que está lá já desde a semana passada, é o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, teve gente que não foi convidada para essa cerimônia, né? Alguns países não estão nesta lista, né, Luca? Exato, Cláudia. A gente viu que o presidente Putin da Rússia não foi convidado exatamente pelas tensões diplomáticas entre o Reino Unido e a Rússia desde o começo do ano, por conta da guerra na Ucrânia. Também Liz Truss, ainda em posição de ministra das Relações Exteriores, teve uma conversa acalorada com o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, da Rússia, pelo menos é o que contam alguns relatos extraoficiais. Além, é claro, do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, outro que é muito próximo do presidente Putin, não foi convidado.
o governo de Myanmar, um país que outrora foi colônia britânica, né, a colônia de Burma, da Birmânia, melhor dizendo em português, que teve, de certa forma, um golpe militar pelo exército neste ano, e por quebrar a ordem democrática, as relações diplomáticas estão estremecidas entre ambos os países, além do governo do Talibã, que não é reconhecida a sua legitimidade por nenhum país ocidental, ou seja, o Afeganistão também não foi representado, assim como a própria Venezuela, de Nicolás Maduro, e a Síria de Bashar al-Assad, ou seja, países com problemas diplomáticos com o Reino Unido, problemas democráticos internamente, por golpes e também por tensões internas. O presidente chinês não compareceu, mas mandou o vice-presidente, o que mostra que, de certa forma, os britânicos estão um pouco mais abertos ao diálogo com a China, mas os demais líderes europeus, como você mencionou, outras monarquias, o próprio rei da Bélgica esteve, o rei da Holanda, a rainha Margaret II da Dinamarca, prima de segundo grau, de terceiro grau, melhor dizendo, da rainha Elizabeth II, esteve presente, o rei da Espanha, o grande-duque de Luxemburgo e tantos outros chefes de governo e de Estado dentro da Europa. O próprio presidente da Itália, Sergio Mattarella, esteve aqui, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela que, apesar de não fazer mais parte, né, apesar do Reino Unido não fazer mais parte da União Europeia, ainda mantém relações amistosas e veio aqui presenciar o funeral histórico da rainha Elizabeth II. Muitos desses chefes de Estado, como a gente já falou, chefes de Estado e de governo, eles seguem o caminho para Nova York a partir de hoje e amanhã, já que há a Assembleia Geral das Nações Unidas nos Estados Unidos, aberta amanhã pelo Brasil, com o discurso do presidente Bolsonaro, que inclusive deixa a cidade de Londres hoje pela tarde. Hora certa na PAN agora, 10h28. Luca Bassani, que acompanha, está em Londres desde semana passada, acompanhando todo o funeral da rainha. Luca, que inclusive visitou o caixão da rainha numa madrugada, né, Luca? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trajeto aí pra gente. Você não segue até o Windsor. Explica pra gente quais são os motivos aí, pra gente entender um pouquinho melhor. Olha, Cláudia, num dia normal, o trajeto de Londres a Windsor não é tão difícil de ser feito, porque há trens que fazem exatamente o trajeto entre as duas cidades em 40 minutos, 1 hora. Mas considerando exatamente as excepcionalidades do funeral e o fato de que muitos metrôs não estão funcionando e muitos trens também estão super lotados, a chance de não conseguir, da gente não conseguir chegar lá a tempo para fazer essa cobertura é muito grande. Então, acompanhamos tudo pela manhã, desde o Jornal da Manhã, a primeira edição aqui de Londres, e continuaremos aqui, apesar da cidade de Windsor ser também um destino turístico bastante comum das pessoas que visitam a capital britânica, por não estar tão distante. Como a gente fala, 32, 37 quilômetros. O castelo de Windsor é um ponto muito famoso e também onde a rainha Elizabeth com a sua família passou grande parte da sua vida. Lembrando que as residências reais por todo o Reino Unido são várias. A favorita delas era o castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha acabou falecendo. E a gente vê que, apesar de estarmos já acompanhando esse trajeto, né, do carro fúnebre bem distante da capital britânica, ainda vemos uma fila de pessoas em ambos os lados querendo participar e ter pelo menos, nem que seja por um segundo, uma visão do caixão da rainha. Então você vê a importância, principalmente no interior da Inglaterra, no interior do Reino Unido como um todo, a monarquia ainda é bastante forte e tem esse apreço por grande parte da população. Muito bem, Luca Bassani, daqui a pouquinho volta com mais informações aqui para a gente também. A gente segue com as imagens ao vivo de Londres, lembrando que completa 11 dias aí de solenidades o funeral da rainha Elizabeth II, que aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres. O caixão da rainha recebeu várias visitantes do mundo todo, muita gente na cidade de Londres. E apesar de ser recebendo uma população tão grande, visitantes de várias partes do mundo, há uma certa segurança, né? Não se viu nenhum tumulto por aí. Vamos voltar então a conversar com o Luiz Kawaguchi, que acompanha também estas imagens e o funeral todo. É impressionante, né? Com tanta gente na cidade, não há tumulto, há uma educação muito marcante, né, do povo europeu.